À medida em que você for aprendendo a observar seu mundo mental, você vai descobrir que ele é ainda mais colorido e perfeito do que aquilo que o corpo pode oferecer. Claro que você vai precisar de algum treino, mas para que discutir? Você acredita que o quadro tem que vir do pintor que de fato pintou. Você o tempo todo procura por origens e causas. A causalidade existe apenas na mente. A memória dá a impressão de continuidade. E a repetição gera a ideia de causalidade. Quando as coisas repetidamente acontecem juntas, tendemos a ver um vínculo causal entre elas. Isso cria um hábito mental. Mas um hábito não é uma necessidade. Você acaba de dizer que o mundo é feito por Deus. Lembre-se que a linguagem é um instrumento da mente. Ela foi fabricada pela mente e para a mente. Se você admite a existência de uma causa, então Deus é a causa última e o mundo é o efeito. Eles são diferentes, mas não separados. As pessoas falam de ver Deus. Quando você vê o mundo, você vê Deus. Não há visão de Deus separada do mundo. Para além do mundo, ver Deus é ser Deus. A luz na qual você vê o mundo, que é Deus, é a minúscula centelha Eu Sou. Aparentemente tão pequena e que ainda assim é o começo e o fim de cada ato de conhecer e de amar. Eu tenho que ver o mundo para ver Deus? De que outra maneira poderia ser? Se não há mundo, não há Deus. O que resta então? Resta você, como puro ser. E o que acontece com o mundo e com Deus? Puro ser. Isso é o mesmo que o grande campo ou Paramakash? Você pode chamá-lo assim. As palavras não importam, pois elas não o alcançam. Elas voltam como negação total. Como posso ver o mundo como Deus? O que significa ver o mundo como Deus? É como entrar numa sala escura. Você nada vê. Você pode tocar, mas não vê. Não há cores, não há contornos. A janela se abre e a sala é inundada de luz. Surgem cores e formas. A janela doa a luz, mas não é a sua fonte. O sol é a fonte. Da mesma forma, a matéria é como a sala escura. A consciência é a janela, inundando a matéria com sensações e percepções. E o Supremo é o sol, a fonte tanto da matéria quanto da luz. A janela pode estar aberta ou fechada, o sol brilha sempre. Faz toda a diferença para a sala, mas nenhuma para o sol. No entanto, tudo isso é secundário a essa coisinha minúscula que é o Eu Sou. Sem o Eu Sou, nada há. Todo conhecimento é sobre o Eu Sou. Ideias falsas sobre esse Eu Sou levam ao aprisionamento. Ideias verdadeiras levam à liberdade e à felicidade. Eu sou e existe são a mesma coisa? O Eu Sou denota o interno. O existir denota o externo. Ambos se baseiam no sentido de ser. Isso é o mesmo que a experiência de existir? Existir significa ser algo, uma coisa, um sentimento, um pensamento, uma ideia. Toda existência é particular. Apenas o ser é universal, no sentido de que cada ser é compatível com cada outro ser. As existências entram em choque, o ser jamais. Existir significa vir a ser, mudar, nascimento, morte e novo nascimento. Enquanto no ser há paz silenciosa. Se eu criei o mundo, por que o fiz mal? Cada um vive em seu próprio mundo. Nem todos os mundos são igualmente bons ou maus. O que determina a diferença? A mente que projeta o mundo o colore à sua própria maneira. Quando você encontra um homem, ele é um estranho. Quando você se casa com ele, ele se torna você mesma. Quando vocês brigam, ele se torna seu inimigo. É a atitude de sua mente que determina o que ele é para você. Posso entender que meu mundo seja subjetivo. Isso faz com que ele seja também ilusório?
Ele é ilusório na medida em que é subjetivo. É apenas nesse sentido. A realidade está na objetividade. O que significa objetividade? Você disse que o mundo é subjetivo e agora fala de objetividade. Tudo não é subjetivo? Tudo é subjetivo, mas o real é objetivo. Em que sentido? Ele não depende de lembranças, expectativas, desejos e medos, preferências e aversões. Tudo é visto como é. É a isso que você chama de o quarto estado, Túria? Chame-o do que quiser. Ele é sólido, firme, imutável, sem começo e sem fim, sempre novo, sempre fresco. Como chegar até ele? A ausência de desejos e de medos a levará até lá. Conheci muitas pessoas realizadas, mas nunca um homem liberto. Você já encontrou algum homem liberto? Ou libertação significa, entre outras coisas, abandonar o corpo? O que você quer dizer por realização e libertação? Por realização, quero dizer uma maravilhosa experiência de paz, bondade e beleza, quando o mundo faz sentido e há uma unidade total, tanto na substância quanto na essência. Embora essa experiência não dure, é impossível esquecê-la. Ela cintila na mente como memória e como aspiração. Sei do que estou falando, porque já tive experiências como essas. Por libertação, quero dizer estar permanentemente nesse estado maravilhoso. O que estou perguntando é se a libertação é compatível com a sobrevivência do corpo. O que há de errado com o corpo? O corpo é tão frágil e de vida tão curta. Ele cria necessidades e apetites. Ele nos limita de forma lamentável. E daí? Desde que as expressões físicas sejam limitadas. A libertação é do ser, que abandona suas ideias falsas e autoimpostas. Ela não está contida numa experiência específica, por mais gloriosa que tenha sido. Ela dura para sempre? Toda experiência é limitada pelo tempo. Tudo o que tem um começo tem que ter um fim. Então a libertação, no sentido que dou a ela, não existe? Ao contrário, estamos livres sempre. Você é tanto consciente quanto livre para ser consciente. Ninguém pode tomar isso de você. Você já se conheceu não existindo ou sendo inconsciente? Eu posso não lembrar, mas isso não prova que em certas ocasiões eu não tenha estado inconsciente. Por que não se voltar da experiência para o experienciador e dar-se plena conta da importância da única afirmação verdadeira que você é capaz de fazer? Eu sou. Como se faz isso? Não há como nesse caso. Apenas mantenha em mente o sentimento de eu sou. Funda-se a ele, até que sua mente e seus sentimentos se tornem um só. Tentando repetidamente, você acabará por se deparar com o equilíbrio certo entre atenção e afeto, e sua mente estará firmemente instalada no pensamento, sentimento eu sou. O que quer que você pense, diga ou faça, esse senso de ser imutável e afetuoso permanece como pano de fundo constante da mente. E você chama isso de libertação? Eu chamo isso de normal. O que há de errado em ser, saber e agir sem esforço e com alegria? Por que considerar isso tão incomum a ponto de esperar a destruição imediata do corpo? O que há de errado com o corpo a ponto de ele ter que morrer? Corrija sua atitude em relação ao corpo e deixe-o de lado. Não mime, não torture. Apenas mantenha-o em funcionamento, a maior parte do tempo abaixo do patamar da atenção consciente. A lembrança de minhas experiências maravilhosas me atormenta. Quero-as de volta. Por querê-las de volta, você não as pode ter.
O estado de desejar ardentemente algo bloqueia toda a experiência mais profunda. Nada de valor pode acontecer a uma mente que saiba exatamente o que quer, pois nada que a mente possa visualizar ou querer é de grande valor. Então, o que vale a pena querer? Queira o melhor, a felicidade mais elevada, a liberdade total. A ausência de desejo é a mais elevada bem-aventurança. Estar livre de desejos não é a liberdade que quero. Quero a liberdade de realizar minhas aspirações. Você tem a liberdade de realizar suas aspirações. Aliás, você nada faz além disso. Eu tento, mas há obstáculos que me deixam frustrado. Vença-os. Não consigo. Sou fraco demais. O que o torna fraco? O que é a fraqueza? Outros realizam seus desejos. Por que não você? Talvez me falte energia. O que aconteceu à sua energia? Para onde ela foi? Será que você não a dissipou com tantos desejos e buscas contraditórias? Você não possui um estoque infinito de energia. Por que não? Seus objetivos são pequenos e baixos. Eles não exigem mais que isso. Apenas a energia de Deus é infinita, porque Ele nada quer para si. Seja como Ele, e todos os seus desejos serão realizados. Quanto mais alto for seu objetivo e mais vastos os seus desejos, mais energia você terá para a sua realização. Deseje o bem de todos e o universo trabalhará com você. Mas se você quiser seu próprio prazer, você terá que conquistá-lo da maneira mais difícil. Antes de desejar, mereça. Dedico-me ao estudo da filosofia, da sociologia e da educação. Acredito que preciso de mais desenvolvimento mental antes de poder sonhar com a realização. Estou no caminho certo? Para ganhar a vida, algum conhecimento especializado é necessário. Conhecimentos gerais desenvolvem a mente, não há dúvida. Mas se você pretende passar a vida colecionando conhecimentos, você construirá um muro em torno de si. Para ir além da mente, uma mente bem mobiliada não é necessária. Então, o que é necessário? Não confie na sua mente e vá além. O que encontrarei além da mente? A experiência direta de ser, saber e amar. Como se vai além da mente? Há muitos pontos de partida. Todos eles levam ao mesmo objetivo. Você pode começar com um trabalho desinteressado, renunciando aos frutos da ação. Você também pode abandonar o pensar e acabar por renunciar a todos os desejos. Nesse caso, a renúncia é o fator operacional. Ou você pode simplesmente não se preocupar com o que você quer, ou pensa, ou faz, e apenas manter-se no pensamento e no sentimento eu sou, focalizando com firmeza o eu sou em sua mente. Experiências de todo tipo talvez venham a você. Mantenha-se imóvel no conhecimento de que tudo o que é perceptível é passageiro e que apenas o eu sou permanece. Não posso dedicar toda a minha vida a essas práticas. Tenho obrigações a cumprir. Sem dúvida. Cuide de suas obrigações. A ação na qual você não esteja emocionalmente envolvido, que seja benéfica e não cause sofrimento, não o prenderá. Você pode estar ocupado em várias atividades e trabalhar com enorme entusiasmo e, mesmo assim, permanecer internamente livre e silencioso, com uma mente que é como um espelho, que a tudo reflete, sem ser afetada. Um estado como esse é realizável? Eu não falaria dele se não fosse. Por que razão eu me ocuparia com fantasias? Todos citam as Escrituras. Os que conhecem apenas as Escrituras nada sabem. Saber é ser. Sei do que estou falando. E o que sei não vem de leituras, nem de ouvir dizer. Estou estudando sânscrito com um professor, mas, na verdade, eu apenas leio as Escrituras.
Estou em busca de realização e vim procurar a orientação necessária. Peço-lhe que me diga o que fazer. Já que você leu as Escrituras, por que me pergunta? As Escrituras mostram a direção geral, mas o indivíduo precisa de instruções pessoais. Seu próprio ser é o seu maior mestre, é o Sadhguru. O mestre externo, o guru, é apenas um marco no caminho. Só o seu mestre interno caminhará com você até sua meta, pois ele é a meta. Não é fácil alcançar o mestre interno. Já que ele está em você e com você, a dificuldade não pode ser grave. Olhe para dentro de si e você o encontrará. Quando olho para dentro de mim, o que encontro são sensações e percepções, pensamentos e sentimentos, desejos e medos, lembranças e expectativas. Estou envolto nessa nuvem e nada posso ver. Aquilo que vê tudo isso, e o nada também, é o seu mestre interno. Só ele é. Tudo mais apenas parece ser. Ele é o seu próprio ser, sua esperança e garantia de liberdade. Encontre-o e agarre-se a ele, e você estará salvo e seguro. Acredito em você, mas quando se trata de encontrar de fato esse ser interno, sinto que ele me escapa. Essa ideia, ele me escapa, onde ela surge? Na mente. E quem conhece a mente? A testemunha da mente conhece a mente. Alguém já chegou a você dizendo, eu sou a testemunha de sua mente? Claro que não. Esse alguém seria apenas uma outra ideia na mente. Então quem é a testemunha? Eu sou. Portanto, você conhece a testemunha, porque você é a testemunha. Você não precisa ver a testemunha à sua frente. Aqui, também, ser é conhecer. Sim, vejo que sou a testemunha, a própria consciência. Mas que vantagem isso me traz? Que pergunta? Que tipo de vantagem você espera? Saber quem você é não é o suficiente? De que serve o autoconhecimento? Ele ajuda a entender o que você não é e deixa-o livre de ideias, desejos e atos falsos. Se você não se importa com o prazer, você não terá medo da dor. Mas há uma felicidade que não é nenhum dos dois, que está totalmente além. A felicidade que você conhece é descritível e mensurável. Ela é objetiva, por assim dizer.